No programa de hoje, vamos ter o professor Tarcísio Meirelles com o primeiro conteúdo de biologia dessa temporada. Conceitos básicos em ecologia e cadeia alimentar. Sem muito papo, vamos direto para a aula. E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no Dicas do Enem, é um prazer imenso, enorme estar participando por mais um ano desse projeto, certo? Para ajudar você, nosso aluno, você que acompanha a nossa programação aqui do Dicas, a sempre desenrolar da melhor maneira possível o seu Enem. Meu nome é Tarcísio Meirelles, sou professor de Biologia e hoje nós daremos uma passadinha rápida e maravilhosa sobre uma das temáticas mais importantes relacionadas ao Enem, né, desde 2010, que é a parte de ecologia, certinho? Mas antes de falarmos sobre ecologia, nós precisaremos comentar um pouquinho sobre como o Enem é abordado, como o Enem funciona, como é que a biologia cai no Enem. Então fique atento muito que essas dicas iniciais são imprescindíveis, não só para a aula de hoje, mas como todas as demais aulas que teremos, não só em biologia, mas que podem também se aplicar e ajudar você no desempenho e no desenvolvimento nas demais áreas. Então se liga aí. O que é que mais é cobrado de biologia no Enem? Em primeiríssimo lugar, né, o carro-chefe é o conteúdo de ecologia. Jamais você pode deixar de dominar com propriedade o conteúdo de ecologia. E ecologia a gente vai ver muita coisa, certo? Essas nossas duas primeiras aulas serão voltadas e focadas unicamente em conceitos, aspectos e princípios relacionados à biologia da ecologia, certo? Origem da vida e evolução, aqueles princípios dos experimentos de Miller, Urey, Fox, das hipóteses de Oparin-Haldane, hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica, bem como, certinho, os princípios de biogênese e de abiogênese, que se relacionam aos modos pelos quais e como a vida teria surgido, além de teorias alternativas, né, não necessariamente ancoradas na ciência, mas que são importantes no estabelecimento de conceitos e relações, certo? Evolução, sempre no pensamento voltado a teorias evolutivas, quando a gente lembra muito de darwinismo, lamarckismo e o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética ou teoria moderna da evolução, né, nomenclaturas mais usuais e mais atuais, certo? Então esquece disso, evidências evolutivas, princípios de especiação que são fundamentais e são muito recorrentes no Enem, tá? Bioquímica e todas as relações entre os compostos químicos, as suas funções básicas, bem como, é claro, óbvio e evidente, os problemas gerados pela carência de alguns tipos de nutrientes orgânicos ou inorgânicos, certo? Células, a velha, maravilhosa e linda citologia, envoltórios celulares, citoplasma, núcleo, divisão celular, fisiologia celular de um modo geral, que vai ser temática da nossa terceira aula, hein? Ácidos nucleicos, certo? E a ideia da chamada genética molecular, como se organiza o DNA, o RNA, como o processamento estabelecido relacionado a esses ácidos nucleicos se refletem na estrutura e na fisiologia dos organismos vivos, desde os mais simples, como bactérias, até os mais complexos, como plantas e animais, tá? Metabolismo energético e a ideia sempre relacionada aos 4 eventos principais que são vistos, estudados e detalhados no metabolismo energético, a ideia da fotossíntese, da respiração celular, da fermentação e da quimiossíntese, certo? Histologia, os tecidos animais, bem como os tecidos vegetais e as suas funções,
Tá? No caso dos tecidos animais, a gente vai ter tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso. No caso dos vegetais, a gente vai ter os tecidos embrionários, que são os meristemas, e os tecidos permanentes ou adultos, né? Colênquima, esclerênquima, epiderme, parênquima, tá? E as suas devidas funções, que a gente vai dar uma passadinha lá na parte de botânica. Tá? Genética clássica, genética mendeliana, leis de Mendel, variações das leis de Mendel, a parte de biotecnologia e engenharia genética, muitíssimo recorrente no Enem. Tá? Além de, relacionando aos ácidos nucleicos, as ideias de mutações cromossômicas, de mutações gênicas, os tipos e os seus reflexos no organismo. Tá? Taxonomia e sistemática, os modos de classificação dos seres vivos, certo? A organização dos seres vivos de acordo com princípios artificiais e princípios naturais de organização e compreensão da sua relação de parentesco evolutivo. Reino animal, principalmente a parte de classificação, né, que está relacionada à taxonomia, bem como aquelas ideias muito maravilhosas de fisiologia animal comparada, dominar a fisiologia humana, que é esse nosso último tópico aqui, e relacionar com a fisiologia dos demais animais, dos mamíferos, certo? Dos répteis, das aves, dos anfíbios, dos peixes, né, dentro do grupo dos vertebrados e também com o grupo dos invertebrados. Então, galera, fica ligada aí, muito que a gente vai dar uma passada maravilhosa nesses tópicos principais para que você chegue na prova do Enem dominando e conseguindo desenrolar qualquer questão. Certo? Dentro de ecologia, né, que nós vamos focar nessas duas primeiras aulas, nós precisaremos saber sobre ciclos biogeoquímicos. Daí, galerinha, os ciclos biogeoquímicos da água, do oxigênio, do carbono e do nitrogênio. As relações ecológicas, tanto as inter quanto as intraespecíficas, certo? Envolvendo indivíduos de mesma espécie, de espécies diferentes. O mais relevante de tudo, que é o processo de poluição, desequilíbrios ambientais, nossa segunda aula, certo? E também a parte de cadeia alimentar e fluxo de energia, que englobam essa aula de hoje. Então, fica ligado aí que vai ser show de bola. Mas antes da gente entrar de cabeça, certo, nas ideias da ecologia, das cadeias alimentares, do fluxo de energia, né, a gente precisa primeiro lembrar, né, para você que está fazendo o Enem pela primeira vez, você tem que estar atento demais a isso. Para você que está fazendo o Enem pela segunda, terceira, quarta vez, não importa. Você tem que dominar, tem que lembrar e dominar isso que eu vou falar para você nesse momento. Preste atenção. Como é que acontece a abordagem das temáticas de biologia no Enem? Isso pode se aplicar às outras áreas também, certo? Mas eu posso falar apenas sobre a biologia. Então, primeira coisa, toda questãozinha ela vai vir com uma base de texto, certo? Que pode ser um texto corrido, pode ser um fragmento de um poema ou de um texto literário, pode ser um gráfico, um infográfico, uma tabela, enfim. Sempre vai aparecer esse enunciado com essa informação textual. É o primeiro contato que você tem com a questão. Dependendo de como essa informação venha, você pode de cara já analisá-la, certo? Ou então você deixar para analisá-la posteriormente, partindo inicialmente para a segunda parte da questão, que é essa daqui, galera, ó, o chamado comando. O comando da questão vai lhe dar a ordem para o que você tem que fazer, como você tem que raciocinar, que conceito você precisa dominar, o que é que você precisa interpretar e extrair do enunciado. Daí, dependendo do tipo de enunciado, se for um texto muito longo, se for um gráfico, um infográfico, uma tabela, o primeiro passo que você deve dar é sempre correr para o comando. Corre para o comando, lê o comando, depois tu volta no enunciado e procura a informação que o comando está querendo que você saiba. Então, aqui nessa questão, ó, questão do Enem do ano passado, tá? Questão 95 da prova amarela. Diz o seguinte, ó, o evento descrito com a flora, o evento descrito com a flora, pô, que evento é esse? Certo? Vamos pensar que evento é esse. Ocorreu em razão da redução, redução de quê?
Então, a gente vai voltar no texto procurando essas informações. Que evento foi esse e que redução esse evento teria proporcionado? Ou o que é que seria, né, a causa desse evento descrito? Qual a razão da redução? Então, vamos lá. O texto diz basicamente o seguinte: estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, opa, informação importante, daquela grifada, daquela marcada, cuja base da dieta eram frutos e sementes, opa, animaizinhos herbívoros, certo? Que se alimentam de frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. Opa, já traz informação sobre um bioma aí, hein? A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante. Opa, pronto. Já matei aqui. Que evento é esse, ó? Redução da flora, diminuição da abundância da flora, da quantidade de indivíduos que compõem a flora no Pantanal brasileiro, decorrente da redução da população de preguiças gigantes. Olha só. Essas preguiças gigantes foram extintas e a extinção delas levou a uma redução da abundância da flora do Pantanal. Mas por que isso aconteceu? Vamos lá. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução de quê? O que é que a extinção das preguiças gigantes impactou no processo de redução da flora do Pantanal? Interferiu, a razão da redução foi a produção de flores, redução da produção de flores. Houve redução da produção de flores, olha só, preguiças se alimentam de frutos e sementes. O processo de se alimentar de frutos e sementes ajuda na dispersão, galera. Na dispersão de quê? De sementes. E a dispersão de sementes vai favorecer o quê? A expansão das espécies cujas sementes são dispersas pelos animais herbívoros. Então, não tem nada a ver com com a produção de flores. Letra B, do tamanho das plantas. A extinção de preguiças se alimentando de frutos e sementes não tem nada a ver com o tamanho das plantas. Letra C, de fatores de disseminação de sementes. Achamos a nossa resposta. Disseminação de sementes foi diminuída, visto que as preguiças que se alimentavam dos frutos e das sementes, ajudando nessa dispersão, essas foram extintas. Certinho? Então, letra C, galera. A letra D fala da quantidade de sementes por fruto, que não interfere de forma alguma. E, no último, a redução dos habitats disponíveis para as plantas, o que também não é o caso. Certinho? E para fechar esse nosso primeiro bloco, certo? A gente vai dar só uma passada aqui rapidona no que você precisa para melhor dominar estudando a biologia. Primeira coisa que você precisa ter é capacidade de construção de conceitos. Os conceitos básicos da biologia, desde o início do seu estudo em biologia, certo? Lá com os princípios gerais, características dos seres vivos, lá com o assunto da primeira série do ensino médio, certo? Passando por todas as outras temáticas até o final da terceira série. Então, sempre estabelecer, construir, fundamentar os conceitos e conseguir também estabelecer conexões. Os conteúdos, eles não são isolados, os conteúdos estão interligados. E essa interligação estabelecida entre os conteúdos deve ser mantida e você tem que ter a sensibilidade de captar e estabelecer essas conexões, porque um conteúdo depende diretamente do outro. Estabelecendo essas conexões também com outras áreas, como química, física, geografia, história, linguagens, vai fazer com que o seu desempenho seja melhor e que seja muito mais fácil e prazeroso fazer a prova, certo? A gente vai dar um break rapidão, tá? Daqui a pouco a gente volta e a gente vai estourar em ecologia. Até já, valeu! E esse foi o primeiro bloco da aula de Biologia de hoje. Bora para um rápido intervalo? Depois da pausa tem mais dicas do Enem, não sai daí!